Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading Brasil, sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 26 de fevereiro de 2026, quinta-feira à noite, são aproximadamente 11h52. Rapidamente, pelo calendário econômico lá nos Estados Unidos, tivemos no dia de hoje apenas um evento relevante, saiu para nós os pedidos iniciais por seguro-desemprego. O resultado veio abaixo da previsão, que era de 217 mil novos solicitantes pelo benefício. Não foi o suficiente para trazer um dia de otimismo aqui para os mercados. Dow Jones acabou ficando no 0 a 0, teve um impacto menor. S&P recuou 0,54 e Nasdaq um pouco mais acentuado, uma queda de 1,18. Seguindo aí o humor dos mercados, pessoal, o Bitcoin também teve um recuo, acabou caindo 0,74. Neste momento para nós, aqui preço a mercado, 67.298 dólares. Então vamos ver o que aconteceu ontem após a análise e quais são as perspectivas de movimentação do preço agora pela madrugada até a nova análise ou amanhã, se for realmente necessário, pessoal. Se não houver muitas modificações dentro do que a gente vai passar de contexto aqui, a gente retorna somente na segunda-feira, tá bom? Então, pessoal, basicamente nós fizemos aí algumas observações, alguns pontos que estavam conflitados por parte dos compradores. O primeiro ponto, a proximidade aqui da abertura e fechamento desses dois candlesticks. Então, de fato, já tínhamos, né, observado aí uma reação anterior a essa região, né, os compradores tentando reagir para buscar novamente, né, o topo anterior ou a proximidade aqui dos 70 mil. Porém, a gente acabou cravando, né, que a região mais segura, tratando, né, de uma forma mais conservadora, seria de fato, né, uma reação um pouco mais incisiva, enérgica por parte destes compradores aqui na região dos 66 e 300 aproximadamente. Então acabou vindo bem próximo aqui, né, pessoal? A gente costuma trabalhar sempre com áreas, né? Justamente porque uma hora ou outra a gente vai acertar de fato aqui a asa da mosca, mas veio um pouquinho antes, né? Buscou aqui a região dos 66.437 para ser mais exato, e aí, né, tratou de recusar o preço aqui em cima da média de 20 períodos. Então, ficou mais ou menos dentro, né, daquilo que a gente esperava. É óbvio que o mercado hoje foi um pouco mais ameno, né, pessoal? Menos volatilidade, ficou uma coisa mais devagar. Porém, a gente continua dentro das nossas ambições, né, do que foi a leitura de ontem, né? Só que com algumas ressalvas, né, pessoal? O mercado, como é muito dinâmico, ele vai colocando aí algumas evidências para a gente e a gente, né, se tratando aí de traders reativos, a gente precisa, né, estar atento a esses detalhes justamente, né, para você conseguir se adaptar diante de tantos desafios, tá? Então, acho que o primeiro ponto, pessoal, a gente observar que a gente mantém, né, o preço abaixo aqui da média de 20 períodos no diário e supostamente vem uma tentativa aí de formação de topos descendentes. Então, hoje nós não tivemos, né, uma movimentação enérgica como foi o dia de ontem. Geralmente não é tão comum, pessoal. Com ressalvas, acontece, mas pouquíssimas vezes. E a gente veio buscar, né, a região e posteriormente o mercado começou a ficar mais lateralizado, caiu bastante volume, só que veio o fechamento para nós, né, e acabou mostrando aí já a descendência de topos, inclusive, né, corrigindo a média para nós, que agora se encontra próxima aqui dos 69 mil. Então, acho que o primeiro fator para a gente almejar aí, pessoal, a busca pela média novamente, seria a aparição de mais um candlestick, né, acima da média para caracterizar de fato essa intenção de uma nova ascendência, tá, pessoal? Neste momento ainda nós temos um candlestick, né, com um volume legal, expressivo,
né, um pouquinho mais formaria um martelo, mas de qualquer forma é um candlestick, né, com potencial, porém a gente precisa de mais um, né, para confirmar teoricamente essa intenção aí do mercado buscar novamente a média de 20 períodos. Então a gente descarta, né, pessoal, o que seria o topo anterior à região de 70, porque o topo anterior agora foi, neste caso, a mínima de hoje, né? A gente teve aqui o fechamento com candlestick vendedor, uma abertura mínima, máxima, fechamento. Então, passa a ser a busca pela região da mínima, né, do dia anterior, ou no caso hoje, que teve o fechamento desse candlestick às 9 da noite. E para reforçar, né, pessoal, a gente tem basicamente a média também aqui paralela à mínima, né? Então fortalece a nossa tese, região próxima dos 69. A gente tendo essa confirmação, pessoal, mais um candlestick fechando acima aqui da média de 20 períodos no tempo gráfico de 4 horas com volume comprador, pessoal, aí sim a gente tem tudo para buscar, né, novamente a proximidade da média e ali se torna um ponto de decisão, tá? Seja para o rompimento ou recusa de preço. Rompimento, pessoal, seria o ideal, o fechamento no diário acima da média, tá? E mesmo assim tem que tomar muito cuidado, porque acontece com bastante frequência, né? Conquista a média, né, pessoal? Conquista o rompimento no diário. Posteriormente, no dia seguinte, vem a recusa de preço, né? Ou seja, caracteriza um falso rompimento. Seria o ideal 2 dias, né? Fechando acima da média aqui para nós no diário. Aí sim, nós teríamos uma certeza maior de que abriria caminho para buscarmos a região dos 72. Então estamos aí no meio do impasse. A gente precisa aí de algumas confirmações nas próximas horas. Confirmando, pessoal, esse candlestick comprador acima da região aqui da média de 20 períodos no tempo gráfico de 4 horas, a gente pode esperar novamente os compradores buscando a média e ali total atenção, porque pode mudar o cenário, a gente precisa, né, no diário fechando acima da média de 20 períodos no diário, tá, pessoal? Ali na proximidade dos 69. Agora, pessoal, não havendo aqui, né, mais um candlestick comprador acima dessa média e teoricamente reduzindo o tempo gráfico, estrutura descendente, volume vendedor sobressaindo, a gente liga o sinal de alerta, tá? E aí a gente começa a pensar em níveis inferiores de preço. Então, essa também é uma possibilidade, tá? A gente já começa a pensar aí, pessoal, a busca pela região dos 65, possibilidade de pullback, não havendo também nada interessante para nós aqui, ao que tange evidências condicionantes favoráveis aos compradores, a gente talvez venha buscar esses múltiplos encontros aqui, né, pessoal? Temos a abertura, o fechamento e a máxima desses três candlesticks próximos aqui do 64. E aí já estaremos, né, basicamente bem próximos aqui da banda desse suporte diagonal, fazendo alusão à ascendência desses fundos, ok? Então, assim, é imprescindível, né, que a gente tenha esses dados em mãos, pessoal, porque justamente, né, nós estamos aí em determinado impasse. Fizeram a lição de casa aqui, né, pessoal? Primeiramente, a gente precisa enaltecer, houve a reação no ponto que a gente almejava, só que o mercado ele dá continuidade. A gente precisa, né, de mais condicionantes positivas aqui para a gente conseguir almejar, né, de fato ali a média no diário novamente. Vejo bastante potencial, pessoal. Acredito que possa se concretizar, porém, todo cuidado é pouco, né? Vocês precisam estar ligados. Existem momentos que a gente traz aí um cenário um pouco mais confuso, né, pessoal? E é justamente porque nos faltam, né, essas evidências, enfim, a gente espera ao máximo aqui para fazer a gravação, né, tentando trazer a maior clareza possível e muitas vezes, né, por falta, né, dessas evidências, dessas condicionantes, acaba ficando algo mais nebuloso. Mas acredito que vocês, né,
conseguiram entender o cenário aí basicamente, quais são as possibilidades e o que temos, né, de observar daqui em diante, tá? Não tem muito segredo, basicamente é isso que eu vejo. Acredito sim, né, que teremos aí uma nova tentativa de aproximação aqui do 69. Acho que os compradores farão, né, essa façanha. Não sei se eles vão entregar tão facilmente. Foi muito difícil ser conquistado, né, pessoal? Vai a movimentação do dia de ontem. Porém, né, nunca se sabe. Tem uma forte correlação com o mercado americano, principalmente a bolsa de tecnologia. E tudo pode acontecer, né? Depende de nós estarmos, né, ligados aqui no gráfico, colocando alarmes, né, de preferência, justamente para você não ser pego desprevenido. Beleza, pessoal? Acho que no gráfico é isso, então acho que está bastante claro aí o que temos de possibilidade, os pontos. E, obviamente, pessoal, tendo aí alguma alteração muito impactante, a gente retorna amanhã na sexta-feira para trazer as atualizações, agora ficando mais ou menos dentro aí, né, dos ranges, do que foi passado, de cenário, etc. A gente retorna na segunda, né, trazendo as atualizações em primeira mão. Fechado? Vamos ver o livro aqui, se a gente encontra alguma coisa interessante, pessoal. Bom, pelo lado aqui dos compradores, acumulação um pouco maior, pessoal, só nos 95. A gente tem quase 5,8 milhões de dólares posicionados. Já nos 95, pessoal, é a região onde eu mencionei que, não havendo, né, a confirmação nas próximas horas, a gente começa a pensar em possibilidades do preço a níveis inferiores, né? A região de 65 é a região de mínima aqui desse candlestick, né? Então houve um rompimento, nada mais justo do que uma primeira retração, então faz sentido sim, acumulação desses lotes, região dos 63 e 62, 63 a gente tem 5,7 milhões de dólares, região de 63 a gente está aqui, pessoal, ó, basicamente em cima do nosso suporte diagonal. Total sentido também, tá? Mais abaixo no 62 a gente tem uma acumulação, mas é aquela história, né, pessoal? Caso o mercado venha abaixo novamente, confirme o rompimento aqui pelos vendedores, pode ser que o 62 seja só uma retração para bater cabeça e depois cair mais e aí buscar preço mais abaixo ainda, tá? Então, acho que esses dois níveis que foram mencionados aqui fazem mais sentido, né? Então, muita cautela aqui nessa região, evidentemente por retrações aí por parte dos compradores, tá? Mas vamos torcer para que a gente continue com preço acima da média de 20 períodos no tempo gráfico de 4 horas e que nas próximas horas os compradores coloquem, né, pessoal, o dinheiro na mesa e confirme de fato aí para a gente buscar a região de 69 novamente, né, testando ali a média de 20 períodos no diário e quem sabe a gente consegue, né, confirmar o rompimento. E pelo lado dos vendedores, pessoal, muita acumulação lá nos 70 mil, tá? Então é a manutenção dos lotes que a gente enxergou ontem, quase 11 milhões de dólares. É aquela história. A gente tem bastante dinheiro posicionado aqui também. Mas acima um livro um pouco mais pulverizado. A gente não vê acumulação nenhuma, tá? Então é isso, pessoal. Acho que tá bastante claro aí. Apesar, né, de que temos níveis conflitados muito próximos ao preço a mercado, enfim, há momentos que a gente precisa ser transparente, mas acho que ficou bastante claro aí o que a gente deve observar e vamos ver, né, se de fato os compradores vão conseguir concretizar aí essa intenção. O primeiro passo foi feito, né? Teve a retração aqui na proximidade da área que a gente menciona, mas a gente precisa de mais um candle aqui, pessoal, comprador, justamente para poder confirmar essa intenção de criar uma nova ascendência. Beleza?
Então é isso, vou encerrando a análise de hoje. Agradeço imensamente sua presença aqui comigo. E se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Pessoal, é muito importante, né? Eu percebo bastante view nos vídeos e poucas curtidas, tá? Isso aí nos ajuda muito. Então peço encarecidamente que você clique no botãozinho, dá uma curtida, não vai cair seu dedo, você não vai pagar nada e vai nos ajudar bastante. Fechado? Desejo a você uma excelente noite, um grande abraço e até a próxima análise.